Hello there! Welcome to our English class today. Bem-vindo à sua aula de inglês de hoje. Eu sou a Teacher Ana Clara da HR Academy e a gente está aqui hoje com uma aula extra muito legal, muito especial. Mesmo se você é um aluno mais iniciante, até mesmo se você é um aluno mais avançado. Nessa aula a gente vai trazer um pouquinho de rising, subjects, assuntos que te levam. Vocabulary, então muita palavra para aprender. Reading, vamos ter leitura e compreensão, além de growth mindset, mentalidade de crescimento. O nome é Hello December, perfeito para a gente aprender nesse momento de transição para um novo ano. Então, bora lá? Let's go there! Começamos com closing a cycle, opening a new one. Então, encerrando um ciclo, iniciando outro novo. Vamos começar com um warm-up, um aquecimento, uma leitura breve. E aí, depois que a gente fizer essa pronúncia, eu vou destrinchar com você o que está dizendo aqui. Have you ever noticed how December feels like a mix of endings and beginnings? Let me teach you a curiosity. In numerology, life moves in 9-year cycles. And guess what? 2025 is the last one, year 9. Before you roll your eyes, relax. This isn't about believing or not believing. It's just interesting. Isso aqui já fala tudo que a gente vai ver nesse material, praticamente. Então, você já percebeu que dezembro parece, feels like, aquele mix de inícios e encerramentos? Me deixe te ensinar uma curiosidade maneira. Na numerologia, a vida se move em ciclos de 9 anos. E adivinha só? And guess what? 2025, 2025, é o último ano. É um ano 9, é um year 9. Antes que você roll your eyes, antes de você revirar os olhos, relaxe. Não é sobre acreditar ou não acreditar. É apenas interessante para a gente, com base nesse texto, falar um pouquinho sobre planejamento, novos ciclos, aprender vocabulário, praticar pronúncia. E a gente já começa aqui com uma ideia de pronúncia muito legal, que é: esse E aqui é mudo. Então, a gente conecta o som desse T com esse RE. Então, a gente não vai falar interesting. A gente fala interesting. It's just interesting. Let's move on. Então, agora a gente entra aqui nesse reading mais complexo. E o material você pode parar. Então, você pode parar a aula aqui, tentar ler primeiro por você mesmo, entender sozinho. E depois continuar, ou então você já segue direto aqui. Então, bora lá. December often arrives with a familiar blend of excitement, nostalgia, and gentle chaos. It's a month marked by celebrations, family gatherings, and collective attempt to wrap up the year with a sense of meaning. Christmas lights glow in windows, schedules fill up with events, and people begin to reflect on what they have learned, lost, and gained. Então, dezembro frequentemente aparece com uma mistura familiar de excitement, excitação, entusiasmo, agitação, nostalgia, que é uma palavra cognata, então a gente entende que é nostalgia, e um caos gentil, um caos suave, aquela loucura de final de ano. It's a month marked by celebrations, então é um mês marcado por celebrações, encontros de família, family gatherings, e uma tentativa coletiva, attempt, é uma tentativa. De quê? De wrap up, de finalizar, de concluir o ano com um senso de pertencimento. As luzes de Natal brilham nas janelas. As agendas ficam
repletas, ficam fill up, ficam preenchidas com eventos e as pessoas começam a refletir no que, no que eles aprenderam, perderam e ganharam. But this December carries a unique weight. We are not only closing the calendar year, we're closing a numerological cycle. Então, esse dezembro em especial, ele carry um peso especial. A gente não está apenas finalizando o calendário do ano, mas a gente está finalizando um ciclo completo de 9 anos, de acordo com o ciclo numerológico. E é até legal a gente focar aqui, para quem está vendo Present Simple recentemente, o que é isso aqui, gente? Isso aqui é a regrinha do S. A gente está usando o tempo verbal presente simples para falar sobre isso, porque são fatos de acordo com a numerologia. Ok? Então, dezembro é meio que uma coisa. Então, dezembro é it. Aí o it tem regrinha do S. E novamente aqui dezembro como o sujeito da nossa frase. Então, vamos seguir. According to numerology, 2025 is a year 9, the final chapter of a 9-year energetic cycle. And because year 9 symbolizes completion, release, and emotional clearing, this month becomes a powerful threshold between what has been and what will be. December becomes more than a holiday season. It becomes a portal, a transformative space where endings meet beginnings. Então, de acordo com a numerologia, 2025 é um ano 9. É o capítulo final de um ciclo energético de 9 anos. E por causa disso, o ano 9 simboliza o quê? Conclusão, completion, release, liberação e também emotional clearing, limpeza emocional. Esse mês se transforma em um powerful threshold, um limiar poderoso entre o que já foi, what has been, o que já foi, o que tem sido, e aquilo que irá ser, what will be. Então, dezembro se torna, novamente aqui a regrinha do S, do presente simples, se torna mais do que, more than, um feriado, uma estação de feriado, uma temporada de férias. É como se fosse um portal, transformando espaços where endings meet beginnings, e transformative space where endings meet beginnings, um espaço transformador onde os fins, os endings, encontram, meet, os começos, os beginnings. This is why December of a year 9 often feels more intense, more symbolic, or more meaningful than other years. You might notice old patterns resurfacing, relationships reaching natural closures, or internal shifts pushing you towards deeper clarity. It's as if life itself is whispering. What no longer serves you must to be let go. Então, é por isso, this is why, é por isso que dezembro de um ano 9 frequentemente parece, novamente regrinha do S, parece mais intenso, mais simbólico ou mais significativo do que outros anos. Might é um verbo modal, assim como can, could, would, se ele é modal, ele é auxiliar. Então ele está auxiliando a gente aqui. O might traz uma ideia de possibilidade, tipo 50% de chance. É um talvez, similar até mesmo ao advérbio de certeza maybe. Você pode perceber, talvez você possa perceber, you might notice, padrões antigos, old patterns, ressurgindo, relacionamentos
chegando, alcançando, reaching, encerramentos naturais, ou então internal shifts, pushing you toward deeper clarity, turnos internos, alterações internas, levando você, mudanças internas te impulsionando, levando você à direção de uma clareza mais profunda. É como se a vida, ela mesma, estivesse whispering, estivesse sussurrando para você. O que não serve mais para você deve ir, deve ser deixado para trás. Alright. Mesma ideia. Se quiser pausar o vídeo, tentar ler por você primeiro, entender e depois continuar, é uma ótima ideia. Mas se você ainda for mais iniciante, continua logo aqui comigo. What exactly is a year 9? Agora eu vou ler tudo, preste atenção na pronúncia, depois a gente pega e faz uma revisão. A year 9 represents closure of cycles, emotional and spiritual release, forgiveness and detachment, letting go of outdated habits, relationships, or beliefs, deep reflection before a fresh start. It is not usually a year for beginning brand new projects from scratch. Instead, it's a year for tightening loose ends, understanding past lessons, and clearing emotional space. Think of it as declaring your inner worlds, preparing it for something new and meaningful. Então, o que o ano 9 representa? Encerramento de ciclos, liberação emocional, espiritual, forgiveness e detachment, perdão e desapego, deixar ir hábitos ultrapassados, outdated, hábitos ultrapassados, relacionamentos e crenças. Reflexão profunda antes de um fresh start, um recomeço novo, o ano 1 que está chegando aí, em 2026, 2026. Então, normalmente, não é, it's not usually, um ano para começar coisas novas do rascunho. Claro que você pode, mas normalmente não é. Ao invés disso, é um ano para tidying loose ends. Então, para resolver pendências, entender lições passadas e buscar por limpeza, clareza emocional. Pense nisso como think of it as declaring your inner world, desapegando-se do que não lhe resta, daquilo que não é mais para você. Preparar para algo novo, grande, significativo. Então, final do ano já é legal, né, para você desapegar de algumas coisas, tentar cortar hábitos ou coisas até mesmo na sua casa que não fazem mais sentido, talvez doar algumas roupas, por exemplo, mas dezembro de um ano 9, mais ainda. E a gente está no iníciozinho de dezembro, então se você quiser usar isso como incentivo para fazer uma finalização legal do ano, doar algumas coisas, repensar alguns hábitos, estamos no tempo. Continuando aqui então. And what comes next? The arrival of year 1. As soon as the clock strikes January, we step into a year 1, the first chapter of a new 9-year cycle. Year 1 is the symbol of new beginnings, personal rebirth, fresh opportunities, courage to reinvent yourself, creative impulses and initiative, planting the seeds that will shape the next 9 years. If 9-year is about clearing the soil, year 1 is about planting the first seeds. This is why December becomes such a strategic month. Anything you choose to release now will not follow you into the next cycle. Anything you keep willingly or unconsciously will. So December becomes a question. What do you want to carry into your next 9-year journey? And equally important, what are you finally ready to leave behind? Então, o que vem a seguir? What comes next? A chegada do ano 1.
Assim que o relógio bater e tiver a virada e chegar o janeiro, a gente step into no ano 1, que é o primeiro capítulo de um ciclo de 9. O que isso simboliza? Novos começos, renascimento pessoal, oportunidades novas, coragem para se reinventar, impulsos criativos e iniciativas, querer começar coisas, o que é maravilhoso, e plantar as sementes, the seeds, que irão moldar os próximos 9 anos. Então, o ano 9 é sobre limpar o solo. O ano 1 é plantar a primeira semente. É por isso que dezembro se torna um momento tão estratégico. Antes, você tem que escolher o que você vai liberar, para então você escolher o que você vai manter na sua vida. E aqui a gente tem 2 advérbios. Então, voluntariamente ou inconscientemente, uma coisa que você faz willingly é uma coisa que você faz de forma consciente. Então, dezembro vem com uma pergunta: o que você vai carregar para você na sua própria próxima jornada, nos próximos 9 anos? E igualmente importante aquilo que você está finalmente pronto para deixar para trás. Right. A guided reflection reading with integrated conversation prompts. Esses conversation prompts são ideias para vocês poderem preencher respondendo, ok? Então, você pode escrever sua resposta, trazer para sua próxima aula, colocar nos comentários do vídeo. Decluttering your space and mind. December invites us to declutter not only our homes but also our mental shelves. When you clean your physical space, you symbolically clear your internal space as well. This synergy helps you let it go, move on, and rest. What is one physical object you feel ready to let it go of and why? Então, se livrar de algumas coisas para limpar a sua cabeça, a sua mente. Uma ideia legal realmente é esse de doar algumas roupas que você já não usa, você ajuda alguém e ainda assim você traz aquela sensação de seguir em frente. Eu não vou traduzir tudo porque é uma atividade muito interessante que você comece a anotar palavras que são novas para você. E aí, como pós-aula, você pesquisa sobre. Mas, junto com esse vídeo, tem um material PDF aqui dessa aula, e aí você pode usar a extensão do Google Tradutor para ver a tradução de alguma coisa específica que você queira, ok? Então você pode deixar até aberto aí já esse material enquanto você escuta a leitura. Então vamos fazer essa leitura mais direta. Emotional closure. Vamos focar aqui. Ok. 2. Emotional closure. A year 9 often brings unresolved emotions to the surface, instead of pushing them away. December encourages you to sit with them, understand their message, and release them with intention. Forgiveness is a major theme, not only forgiving others, but also forgiving yourself. Então, esse ano traz emoções não resolvidas para a superfície. E ao invés de você ignorar essas coisas, tenta sit with them, tenta sentar com elas, pensar nelas, resolver, entender a mensagem e deixar elas irem com intenção. O perdão é um tema maior nesse momento, não apenas perdão para os outros, mas para você mesmo. E aí o nosso conversation prompt é: what emotional cycle or old feeling do you think you are ready to release? 3. Tying loose endings. Unfinished tasks drain more energy than we release. In December, try to wrap up anything you have been putting off, even small tasks. Every closure creates a sense of lightness. Então, gente, aquelas coisas que você fica postergando, tenta fazer, tenta finalizar. Vai te dar um alívio maior do que você pode imaginar, mesmo que você não esteja constantemente pensando, eu não fiz isso ainda que eu tenho que fazer. Tá no background da sua cabeça, tá aí no fundo te perturbando. Então, até mesmo as menores tarefas são excelentes serem terminadas nesse momento. What is something you have been meaning to finish? Meaning to finish é quase uma ideia de falar postergando. O que é algo que você está postergando por muito tempo?
que te impede de fazer isso? What is something you have been meaning to finish for a long time? What stops you? 4. Creating vision for year 1. Before stepping into the new cycle, spend time imagine the person you want to become. Year 9 rewards bravery, intention, and new ideas. Your December reflections become the blueprint of your next phase of life. Então, imagine quem você quer ser. Você quer ser uma pessoa mais disciplinada? Você quer ser uma pessoa mais corajosa? Você quer ser uma pessoa mais organizada? O que você quer? Pensa nisso, visualiza. Isso é muito importante. É a sua blueprint, é a sua digital, é a sua marca para os próximos anos. If you could reinvent one area of your life next year, which one would it be? E a gente tem um planning que você pode fazer de homework, guys. Isso aqui é muito legal. Talvez eu faça o meu. Provavelmente eu vou fazer o meu. Então você escreve, ou então você imprime, e aí você vai ter My Core Intention for the New Cycle. Não adianta você listar 10 coisas que você quer que sejam novas, que sejam diferentes. Você tem que ter um foco. Isso aí tem até a ver com uma aula que a gente vai ter em breve, que é das Smart Goals, das metas Smart, das metas inteligentes. Não adianta, gente, escolher muita coisa. Escolhe um ponto principal. Qual que é uma intenção principal, uma core intention que você tem para o próximo ano? Ser mais disciplinado? Cuidar mais da sua saúde? O que será que é? Areas I intend to refine or reinvent. Então, áreas que eu pretendo. Intend é o verbo pretender. Que eu pretendo redefinir ou reinventar. Você pode escolher 3, não mais do que 3. Hábitos ou padrões que eu irei deixar para trás. Por exemplo, um hábito e um padrão. Um hábito, um padrão que eu estou tentando deixar para trás desde esse ano e vou continuar para o ano que vem é café. Não beber café depois das 4 horas da tarde, que atrapalha, né, na produção de melatonina, sono é essencial. Então, é uma coisa que eu já estou treinando, porque antes eu bebia café até umas 6 horas, assim, antes de iniciar as aulas da noite. Então, esse é um exemplo. E você? O que você quer deixar para trás? Qualities I want to cultivate in year 9. Então, qualidades que eu quero cultivar no ano 1. A symbolical ritual to mark their transition. Gente, um zilhão de possibilidades aqui. Mulheres costumam cortar o cabelo, né? Dar uma cortada no cabelo antes de começar o ano novo. Ou então você pode escrever uma carta falando sobre coisas que você quer deixar para trás. Ou simplesmente ter uma boa virada de ano. Com família, com amigos, com pessoas que você gosta. Pode ser do mais simples ao mais elaborado, que você que sabe. Mas, gente, preencha em inglês, né? Para praticar o inglês. E aí a gente tem um pouquinho de grammar practice. Exercícios para vocês fazerem e a resolução vai estar aqui no final para você ver. Right? Bom, essa foi a nossa aula sobre Hello December. Espero que você tenha curtido. Em breve, novas extra classes estão vindo por aí. Eu te vejo na próxima. See you next one. Bye bye!